Graça e paz, irmãos. Vamos abrir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24. Vamos ouvir a leitura da palavra. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus. Poder de Deus. Nós precisamos, irmãos, conhecer o poder de Deus concentrado em Cristo crucificado. E que Deus, nesta manhã, nos ajude a conhecer mais e mais na nossa vida, na nossa experiência, o poder de Deus, que é Cristo crucificado, em nome de Jesus. Cristo crucificado é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Cristo, irmãos, exerceu o poder para nos atrair a si na cruz. Em Cristo crucificado está a concentração do poder de Deus para nos salvar. E com o poder, Ele nos atraiu para Ele. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. João 12, o verso 32. Isto aqui é muito poder. Poder demais. O que é poder demais? Fazer entrar nele, no corpo dele, todos nós, naquela cruz, é muito poder. É poder demais. Só Ele poderia fazer. Ele nos fez morrer com Ele para o pecado. Com Cristo morremos e participamos também da sua ressurreição. Nisto, irmãos, consiste o maior poder de Deus para nos salvar. O que é um milagre? O que é um milagre? Milagre é o dedo de Deus no impossível do homem. Milagre é Deus fazendo o que para o homem é impossível. É um milagre. Então, todos os milagres de Jesus Cristo são maravilhosos, todos. Mas a salvação de um pecador, a nossa salvação, é o maior milagre de Deus nesta terra. Qual é o maior milagre de Deus que Ele realizou nesta terra? Qual é o momento de maior poder da manifestação do poder de Jesus neste mundo? É quando Ele salvou o pecador naquela cruz. Quando Deus salva um pecador, aí vemos um grande milagre. É o suprassumo da intervenção da graça de Deus. O maior poder que existe neste mundo, irmãos, não é fazer um cego enxergar, curar um câncer ou ressuscitar um morto. Não. O maior poder é salvar um pecador. O maior poder é Deus salvando um pecador.
é tirar a vida ímpia, né, do pecador e substituí-la pela vida de Cristo. Eu posso testemunhar e confessar que eu experimentei o maior milagre de Deus, porque Ele me salvou, Ele trocou a minha vida e me deu a vida de Cristo. Então, o maior milagre é substituir o velho homem por uma nova criatura. O resto acontece e desaparece. Mas este milagre permanece para sempre. Onde estão aquelas células curadas de lepra, de câncer, de úlcera, de atrofia, né, e de tantos outros males? Viraram pó. Onde estão os corpos das pessoas que Jesus ressuscitou, irmãos? Hoje, desintegrados no pó da terra. Eram milagres transitórios. Mas a salvação permanece para sempre. Muita gente experimenta os milagres, né, passageiros, mas não experimenta o milagre eterno da salvação, pela nossa identificação no sacrifício de Cristo na cruz e sua vida ressurreta operando em nós cada instante. Eu quero dizer o seguinte: se você experimentou todos os milagres de Jesus, mas não experimentou o milagre maior da salvação em Cristo, você irá para o inferno. Viu? Você conhece o poder de Deus que te crucificou com Cristo? Você conhece? Você já ouviu falar no poder de Deus e você fala no poder de Deus? Você prega o poder de Deus? Não é? Mas você conhece? A pergunta fundamental é esta: você conhece o poder de Deus em Cristo crucificado, o poder que crucificou você com Cristo? Você conhece? Gálatas 2, verso 20, nós temos aí algo poderoso demais, né? O maior poder de Deus, né, está aí no texto, mostrando que Deus crucificou o pecador com Ele naquela cruz. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pergunto: você crê neste poder? Você crê que Deus crucificou você? E você está experimentando o poder desta crucificação com Cristo, experimentando o poder do Cristo vivo, vivendo dentro de você e através de você? Você crê neste poder? Ou é só conversa? Ou você só fala? Porque precisamos crer. Você conhece na experiência a crucificação de Cristo? Já estou crucificado com Cristo é uma expressão de fé no poder de Deus, e precisamos crer e confessar que estamos crucificados com Cristo e Cristo vive em nós com todo o poder, com todo o poder. Mateus 28,
versículo 18, Jesus, ele se apresenta aos discípulos com todo o poder, e ele diz aos seus discípulos que ele tem todo o poder. Vamos ver. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não precisava dizer isto para nós, para nos mostrar que ele tem todo o poder no céu e na terra. Irmãos, ele não precisa disto, mas nós precisamos que ele fale conosco do seu poder. E ele diz aqui: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra. Cristo vive com todo o poder no céu e na terra em mim. Irmãos, Cristo vive em você com todo o poder. Você crê? Você crê mesmo que Jesus vive em você com todo o poder? É importante. Haverá alguma força, na terra ou no inferno, em qualquer lugar, capaz de derrotar este potencial de Cristo em nós? Irmãos, em Cristo crucificado nós vamos conhecer uma libertação profunda, radical, real, uma libertação poderosa. Veja bem, Jesus se apresenta dizendo que ele tem todo o poder no céu e na terra. Então a libertação que ele nos dá não pode ser diferente daquilo que ele é. Tem que ser uma libertação poderosa, não é? Conhecer Cristo crucificado é conhecer e experimentar o poder de Deus. 1 de Coríntios 1:18, aí nós vemos o apóstolo Paulo nos falando deste poder de Jesus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você vê, aqui diz que a mensagem da cruz, a cruz do Calvário, o que aconteceu na cruz, a morte de Cristo, Cristo crucificado, nós nele crucificados também. Diz aqui que isto é o poder de Deus, é o poder que nos salva. Eu não estou falando de conhecer a doutrina da cruz. Eu sei que você conhece, e conhece muito bem. Você conhece a doutrina da cruz, mas não estou falando de conhecer a doutrina da cruz. Estou falando da internalização desta cruz em nós. Aí na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, vamos ouvir a leitura do versículo 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você vê aqui, Paulo diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Você vê o testemunho de Deus? O que é o testemunho de Deus? Qual é o testemunho que Deus tem para nós? Qual é o testemunho que Deus tem para o mundo? E que Deus tem para a igreja? E que Deus tem para todos? Aqui diz o testemunho de Deus.
Deus tem um testemunho para nos dar. E o testemunho de Deus é Cristo crucificado. Ele diz isto no versículo 2. Você vê a importância do Cristo crucificado? Você vê a importância? Aqui diz que Cristo crucificado é o testemunho de Deus. Deus não tem outra coisa a anunciar a este mundo, a anunciar à igreja. Deus não tem. O que Deus tem é o seu Filho, Jesus Cristo crucificado. E Paulo diz que ele decidiu também anunciar só isto, porque isto é o testemunho de Deus. Esta é uma decisão de um homem comprometido com o Evangelho, irmãos. Aqui está o fundamento que devemos nos apoiar. Qual é o fundamento que nós devemos nos apoiar o tempo todo? Versículo 5 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Você percebeu aqui? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O poder de Deus, o que é? O que é o poder de Deus que Paulo está dizendo aqui? É Cristo crucificado. Irmãos, sabedoria humana é o que governa este mundo. E você, muitas vezes, você se empolga com a sabedoria do mundo, você gosta dela, e a sabedoria do mundo é o que governa este mundo. Mas a nossa fé, segundo o texto aqui, a nossa fé tem que se apoiar no poder de Deus. Você está entendendo? Onde você apoia a sua fé? No poder de Deus ou na sabedoria dos homens? Você apoia a sua fé no poder de Deus ou na sua opinião, na sua capacidade? Então, a fé, o único lugar que a fé tem para se apoiar é o poder de Deus, é Cristo crucificado. A decisão de Paulo de conhecer Cristo crucificado é muito mais do que conhecer a história do Calvário, irmãos. Muito mais. Paulo conseguia ver a sua identificação pela fé na morte com Cristo. Ele mesmo afirmou: eu estou crucificado com Cristo. Você vê? Ele se via com Cristo na cruz. Eu estou crucificado com Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele diz que estava crucificado também. O homem velho de Paulo também foi com ele crucificado. Testemunho de Paulo é este. Então, conhecer Cristo crucificado é conhecer o poder de Deus que nos crucificou com Cristo Jesus. Sem a morte do velho homem, sem a morte do pecador, não temos passaporte, entrada para o reino de Deus. Esta morte com Cristo, irmãos, é a única solução para o nosso coração corrupto. A única. Esta mensagem tem que ser pregada para a igreja e para o mundo. E eu digo o seguinte: esta igreja pode tirar nota 10 em tudo, mas no dia em que tirar da sua pregação Cristo crucificado, e nós crucificados com Cristo, nós cairemos na vala comum dos traidores do Evangelho.
Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, você vai ver o poder de Deus, Paulo anunciando, falando novamente deste poder. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Você vê? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os que foram chamados, Cristo é o poder de Deus. Por isso eu pergunto: você já experimentou o chamado de Deus? Você já tem o chamado de Deus? Porque senão você não vai conhecer o poder, você não vai dar a mínima para este poder de Deus. Aqui diz: para os que foram chamados. Cristo é o poder de Deus, Cristo crucificado, viu? O poder que opera a mudança, o poder que salva através da morte e ressurreição com Cristo. Deus nos chamou para experimentarmos o seu poder. Foi para isto que Ele nos chamou. O poder que muda a nossa natureza, o poder que opera uma salvação real do pecado, irmãos. O poder que nos abastece o tempo todo. O poder que nos faz andar na verdade. Domingo passado eu disse aqui o seguinte, que câncer e gripe é a mesma coisa para Deus. É a mesma coisa. Mas eu não estou falando do poder que Deus tem de curar câncer. Eu não estou falando do poder de curar câncer, mas do poder que faz um canceroso viver alegre, viver louvando o Senhor. Sim, aqui está o poder imenso de Deus, irmãos. Eu li uma história que quero compartilhar com os irmãos. Uma história sobre um pastor nativo que levou seu amigo para visitar uma colônia de leprosos na África. Eles tiveram que usar roupões esterilizados e botas com medicamentos. Havia sido dada autorização para se realizar um culto com os cristãos leprosos, com os irmãos leprosos, com os nascidos de novo, leprosos. Um a um, os sofredores chegavam mancando para a reunião. Suas faces inchadas estampavam sorrisos e os seus corações pareciam transbordantes de alegria. Quando os leprosos chegaram aos seus lugares, o líder perguntou: qual hino que vocês mais amam? O estrangeiro imaginou que aqueles leprosos pediriam: eu devo contar a Jesus todas as minhas dificuldades. Mas, para sua surpresa, a canção que os leprosos escolheram foi Cantando Vou pela Estrada da Vida, louvando ao Senhor, andando vou pela estrada da vida, pois Jesus o meu fardo
levou. Eram leprosos, mas estavam libertos. Não eram vítimas, eram vencedores, eram adoradores, irmãos. Eles tinham dentro de si um profundo gozo, apesar da doença. O que é isto? É alguém que experimentou o poder de Cristo crucificado. É alguém que experimentou o poder de Cristo crucificado e está expressando. Você já experimentou o poder do Cristo crucificado? Você expressa o poder de Cristo crucificado? Ou você se lamenta pelas coisas que acontecem com você? Jesus disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus foi direto, dizendo: o erro de vocês é causado pela ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Então, irmãos, se é assim, nós precisamos conhecer primeiro as Escrituras, não é? Conhecer o que as Escrituras dizem do Deus que tem todo o poder. Cristo é o poder que a Escritura, a palavra, nos revela. Cristo é o poder da criação, porque todas as coisas neste universo foram criadas por Ele, por meio dEle. Ele é o poder da criação, mas Ele é também o poder da redenção, poder da salvação, poder da regeneração. Todo o poder está em Cristo. Nós já ouvimos o texto. Ele disse que tem todo o poder. Então Ele pode tudo, porque Ele tem todo o poder. Se você não crê que Cristo pode todas as coisas, você vai ficar com muitas dúvidas e com muitas questões não resolvidas, principalmente as questões relacionadas com o pecado na sua vida. Mas para os que creem em Jesus, Ele é o Salvador competente. Veja o texto de Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Você vê, eu gosto muito deste texto aqui. Eu vou ler o texto em uma outra tradução. Eu vou usar aqui neste texto a tradução da CNBB. Diz assim: aquele que é capaz de guardar-nos sem pecado e de apresentar-nos irrepreensíveis e jubilosos perante Ele. O que eu quero é isto aqui: aquele que é capaz de guardar-vos sem pecado. Deus nos diz que Ele é capaz, capaz de salvar e de guardar-nos sem pecado. Irmãos, Ele salva e Ele guarda sem pecado aquele que Ele salvou do pecado. É o que o texto nos diz. A versão que foi lida diz assim: ora, aquele que é poderoso
para vos guardar de tropeçar. Tropeçar aqui é a mesma coisa que pecado, como a outra versão nos mostrou. Não é que ele é poderoso para vos levantar quando cairdes. Não foi o que o texto disse. Você vê a diferença? Ele não é o poderoso que fica esperando você cair para depois levantar-lhe. Não, ele é poderoso para nos guardar de cair, irmãos, de cair no pecado, de cair no tropeço, de cair na armadilha de Satanás, do diabo. Ele é poderoso, ele é competente, ele é capaz, Então eu pergunto: você conhece este poder? Você conhece? Você crê neste poder? Você crê que ele é capaz de conservar você sem pecado até a volta do Senhor? Você crê neste poder? Ele é o Salvador competente. Na morte com Cristo ganhamos a libertação do pecado. O texto diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6:2. Ressuscitados com Cristo, ganhamos sua vida. E a vida de Cristo em nós é o nosso grande recurso salvador. Irmãos, a vida de Cristo em nós é o poder dentro de nós. A vitória sobre o pecado é o resultado do poder soberano da vida de Cristo em nós. Cristo vivendo em nós nos salva de cometer pecado. Eu creio assim, que Cristo vivendo em mim, Ele me salva de cometer pecado. Eu creio neste poder, porque é um poder revelado na palavra de Deus. Irmãos, eu aposto todas as fichas em Cristo em mim, dando-me vitória sobre o pecado. Então, se a sua vida é uma bagunça, é porque está faltando Cristo em você, viu? Se o seu lar é uma confusão, é porque está faltando a vida de Cristo operando nesse lar. A nossa morte com Cristo e Cristo vivendo em nós é a solução para nós em todas as áreas da nossa vida. É solução na área pessoal, social, conjugal, moral, relacional, profissional, emocional. Em qualquer área da sua vida você tem a solução. Então, ou a vida de Cristo reina soberanamente em mim e através de mim, em nós e através de nós, ou então tudo não passa de uma palhaçada mesmo, Tudo não passa de uma palhaçada que terminará nas depressões absolutas do inferno, viu? Se Cristo não vive em mim, se Cristo não reina em mim, se Cristo não vive em você, não reina em você, então podemos fechar isso aqui e parar. A palavra do Senhor diz que Ele vive. Eu digo o seguinte, irmãos: Cristo é a minha salvação, a minha vitória, a minha esperança, o meu suporte, a minha garantia e a minha suficiência. Cristo é o meu Salvador competente. E você, o que diz de Jesus? 1 de Coríntios 1:8. Veja lá. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Chama a vossa atenção para o texto. Por favor, prestem atenção no texto.
aqui está um poder imenso. Você precisa crer e precisa conhecer em você este poder. Eu vou ler em outra versão. Aqui. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê? Ele os manterá firmes até o fim. Ele os manterá firmes até o fim. Você crê neste poder? Você conhece este poder? Manter, a palavra manter tem a ideia de sustentar. Cristo sustenta você até o fim. Conservar, Cristo conserva você até o fim. Aguentar, tem a ideia de aguentar também. Então Cristo aguenta. Cristo em você, Ele aguenta. Quem aguenta o tranco é Ele em nós. É Ele em nós. Eu posso ler o texto assim, de maneira bem pessoal. Ele me manterá firme até o fim. Eu creio neste poder, irmãos. Eu creio neste poder. Tem outra versão. E Ele garante até o fim que serão considerados isentos de qualquer pecado ou culpa naquele dia que Ele voltar. Eu não sei se você está prestando atenção, se a palavra do Senhor está entrando em você. Mas veja, Ele, aqui diz, e Ele garante até o fim que serão considerados isentos. Você entende? Você sabe o que é isentos de qualquer pecado ou culpa naquele dia que Ele voltar. Você crê neste poder? Você conhece este poder? Tem outra versão ainda. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Poder imenso. Poder. Precisamos crer, irmãos. E eu creio neste poder. Você sabe por que eu creio? Porque Ele garante. Porque Ele garante. O versículo seguinte, 1 Coríntios 1:8, é o texto que estamos analisando, mas o versículo seguinte, o verso 9, vai nos dizer por que eu posso crer que Ele me garante até o fim. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê? Eu tenho uma versão aqui. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É por causa disso, irmãos. Em união com o seu Filho Jesus Cristo. O que é isto? É a nossa identificação com Cristo, tanto na cruz como também na ressurreição. Viu? A outra palavra que eu gosto aí é Senhor. Senhor é o dono de tudo, porque tudo lhe pertence. Ele manda em tudo, governa tudo, administra tudo e executa tudo. Ele é o grande Senhor em mim. Eu creio que Ele é o grande Senhor em mim. Romanos 14, verso 4. Hoje, nesta manhã, estamos observando o poder de Deus que precisamos conhecer. Quem és tu que julgas o servo alheio?
para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Você vê? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme. Veja, estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Você crê neste poder? Que diz aqui que Deus é poderoso para te firmar? Você crê neste poder? Então eu digo para vocês: eu sou do Senhor. Ele é poderoso e totalmente capaz para cuidar de mim do começo ao fim. Ele me faz triunfar sobre o pecado. Ele me firma cada instante até o fim. Viu? Você crê neste poder? E não fique querendo me julgar não, viu? Nenhum de vocês tem poder para me julgar. Nenhum de vocês, nem ninguém. E nem nada. Você não pode me julgar, porque quem sustenta a minha vida é o Senhor. Quem vive em mim é o Senhor. E quem está dizendo que vai me firmar e que vai me fazer vencer é o Senhor. Ah, mas eu não creio. Assim não. Então, fique com o seu fracasso, mas eu vou ficar com a vitória do Senhor anunciada aqui no texto, em mim e através de mim. Viu? Você crê neste poder? 1 Pedro 5,10. Veja aí o que diz primeira carta de Pedro 5,10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Agora você analise e vê se o Senhor tem ou não tem poder, se nós temos ou não temos condições de viver uma vida fora do pecado até o fim, confiando nele. Aqui diz, Ele mesmo, porque é Ele pessoalmente que faz. Ele mesmo vos aperfeiçoe. Está vendo? O aperfeiçoamento não é você que faz, não. É Ele. Vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. O Senhor tem poder para fazer tudo isto em nós. Ele vive em nós. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. O Senhor tem poder. Aqui diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará. Veja o que diz a palavra. Aqui diz que Deus não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Você vê que é Deus que dá o escape, é Deus que providencia o escape, é Deus que providencia o livramento. Ele tem este poder, irmãos, para que possais suportar. Não me venha com conversa que a carne é fraca, não. A carne é fraca e eu caí, não, porque o Senhor tem poder, está aqui. O Senhor permite que sejamos tentados, enquanto Ele mesmo é o nosso escape. Você entende? Você percebeu aqui? O Senhor permite que sejamos tentados, enquanto Ele mesmo é o nosso escape. Viu? O escape é o Senhor em nós, é a sua vida em nós operando a vitória. O nosso escape
ocorre através da nossa morte com Cristo e pela operação da sua vida, operação soberana da sua vida em nós. A nossa morte com Cristo e a sua vida em nós garante, a vida de Cristo em nós garante um estado permanente de vitória sobre o pecado. A vida de Cristo em nós, irmãos, é livramento, é o livramento providenciado pelo Senhor que vive em nós e que reina em nós. Então, o lugar onde Deus manifestou o maior poder nesta terra, neste mundo, foi a cruz do Calvário. Você quer saber aonde Deus manifestou o seu maior poder aqui na terra? Foi na cruz do Calvário, começando pelo seguinte: o grande poder de Jesus, o poder de submeter-se à humilhação, porque ele foi submetido à humilhação, o poder de se deixar ser crucificado, porque ele se deixou ser crucificado em total submissão. Se eu tenho poder, se posso fazer alguma coisa e alguém vem interferir contra mim, eu vou reagir, irmãos, eu vou me defender. Mas ele não, ele suportou a cruz e não fez caso da vergonha e humilhação. Jesus não fez caso, irmão, da humilhação e da vergonha. Tem gente que faz caso por qualquer coisinha, mas Jesus suportou a cruz, não fazendo caso nenhum. Poder imenso, muito poder. Cristo nos atraiu para si, nos fez morrer com ele, a fim de nos libertar do pecado. Ressuscitou para viver em nós a sua vida poderosa. Então, quando você se apoiar na onipotência da pessoa de Cristo em você, o seu coração encontrará o descanso que tanto necessita. Que Deus dê graça para mim, para que eu possa crer no poder de Deus. Que Deus lhe dê graça para que você possa crer no poder dele o tempo todo. Amém?